Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara e estou aqui novamente para mais um vídeo aqui no canal. Já chega dando like, curte, comenta, compartilha. Fala aqui embaixo nos comentários o que você está achando dos vídeos, o que você gostaria de ver por aqui. Deixa o like, deixa a sua opinião, é muito importante, né? Eu amo responder vocês aqui nos comentários. Eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário, quando alguém se expressa, fala o que achou do vídeo. Isso é muito importante. Não se esquecendo da empatia, da educação, que não é porque você tá aqui na internet, não é porque você tá aí do outro lado de um celular, que você vai sair falando tudo aquilo que você acha de forma, às vezes, grosseira, porque isso pode machucar alguém, isso pode ferir. Pratique a empatia e o amor ao próximo. Então vamos aqui para o vídeo. Hoje eu vim deixar aqui um vídeo para vocês, um testemunho. Eu amo compartilhar aqui os meus testemunhos de vida, daquilo que eu já vivenciei, né? Principalmente com relação à palavra do Senhor, porque isso é o que me move. Eu amo falar da palavra do Senhor. Eu sei que eu não sou nenhuma pastora, eu sei que eu não sou nenhuma pessoa muito bem entendida do assunto, estudada, teóloga, eu não sou nada disso. Mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar com vocês. E é para isso que eu estou aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês essa experiência, né? Como foi a experiência de me reconciliar com Deus. Quando há um reconciliamento, é porque houve uma quebra, houve uma separação. Então, toda vez que há um reconciliamento, é porque houve uma quebra, uma separação de alguém, de alguma coisa. Então, eu me separei de Deus por algum tempo, por um determinado tempo na minha vida. Então, só para vocês entenderem, eu quero explicar para vocês. Ai, essa blusa, meu Deus. Eu quero explicar para vocês que eu me converti aproximadamente, gente, eu não tenho certeza, mas eu me converti eu conheci a palavra de Deus aos 9, 10 anos de idade. E veja como é importante, né? A palavra de Deus diz ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E mais na frente ela não vai se desviar. Eu não nasci em um lar cristão, pelo contrário, eu nasci em um lar católico, onde eram católicos não praticantes, né? Porque tem um católico ali praticante, que está sempre ali envolvido com as coisas de Deus, nas missas, nas reuniões, não falta as missas e vive, tenta viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E tem um católico não praticante, né? Que é aquele que não vai na igreja, que não vai à missa, que não ora, que não busca, que vive totalmente longe dos caminhos de Deus e sai dizendo que é católico. Mas tudo bem, também existem crentes assim, tá? Tem os crentes praticantes e os crentes não praticantes. Isso tá no meio de todo mundo. Porém, o que eu quero falar a vocês é que isso não veio da minha família. O ensinamento da palavra de Deus, das coisas de Deus, isso não veio da minha família. Na minha vizinhança tinha um casal, né? Que eu até esqueci o nome dele, eu não sei se era irmão Jonas, não lembro o nome dele, mas eu lembro o nome dela, a irmã Neuzinha. Eles eram crentes, né, da Igreja Batista, aqui da minha cidade, uma batista bem conhecida, né? Inclusive, eu amo o pastor até hoje, não sou mais de lá daquele ministério, mas gosto muito do pastor, pastor Francisco. Aprendi muito de Deus com o pastor e com os irmãos. Aproximadamente quando eu tinha 9 anos, a irmã Neuzinha, 9, 10 anos, a irmã Neuzinha, ela colocou uma célula infantil na casa dela. E para você que não sabe o que é uma célula, célula é um pequeno grupo, né? É como se fosse uma menção mesmo a célula humana, célula do corpo, né? O corpo humano é produzido, é formado por várias células que formam o corpo. Da mesma forma, é uma menção ao corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é formado por várias células, ou seja, vários irmãos, né? Formam ali o corpo de Cristo. Então, essa célula ela era uma célula infantil. Ela tinha uma vez na semana, onde ali eram entoados louvores, cantamos hinos, adoramos a Deus, tinha a palavra, tinha brincadeiras, porque criança, você sabe, né? Criança gosta ali de alguma coisa para chamar a atenção. A princípio, a palavra não é aquilo que chama a atenção, né?
Então sempre tinha ali a promessa de um lanche no final da reunião. E aí assim a irmã Neuzinha pescava a gente, sabe? A irmã Neuzinha era esperta, era inteligente. Ela separava ali um refri, um salgado, um bolinho, deixava ali, ó, pra gente ficar. E olha, gente, sinceramente, né? Não vou ser hipócrita de falar outra coisa aqui que não seja essa a verdade, né? Sinceramente, muitas crianças, inclusive muitas vezes eu fui só por causa do lanche. Meu Deus. Olha só, gente, como é importante a gente ser inteligente, né? Apóstolo Paulo disse que se fazia de louco para ganhar os loucos, se fazia de pobre para ganhar os pobres, se fazia de rico para ganhar os ricos. Ou seja, nós temos que ter sabedoria para pregar a palavra de Deus. E a irmã Neuzinha era assim, que ela e o esposo dela pregavam a palavra de Deus. Ela fazia o chamado, pedia ali para os nossos pais, para que a gente pudesse ir naquela reunião. E aí se juntava ali um monte de criança e era uma bênção. Hoje, na época eu não entendia, não compreendia, mas hoje eu entendo que as sementes foram lançadas. E hoje as sementes estão dando frutos, né? Então veja como é importante você lançar a semente, você lançar a palavra de Deus. Talvez você fale do amor de Deus para uma criança e aí você acha que isso não é tão importante, isso nem vai gerar frutos, mas você é apenas, né? Você é apenas o que está plantando a semente. Quem faz germinar a semente, a palavra de Deus, é o próprio Senhor, é o Espírito Santo que faz crescer aquele fruto. Aleluia. E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Aproximadamente com 12 anos, 12, 13 anos, eu fiquei assim, gente. Eu ia para as reuniões, depois eu comecei a ir para os cultos, ela começou a pedir para levar a gente para os cultos. E aí ela me levava para os cultos quando eu não podia ir, né? Às vezes eu não ia só, eu não podia ir só. E aí ela levava a gente quando ela tinha transporte, quando eu não tinha, eu não ia. Mas de forma que ela sempre estava ali tentando, né? Levar a gente para a igreja. E aí aconteceu que nos meus 12 anos eu fui embora da minha cidade, né? Eu fui embora para São Paulo, fui morar junto com o meu pai. Inclusive, beijos, meu amor, papai, te amo. Sei que você sempre assiste os meus vídeos. A minha irmã Vitória, que está lá em São Paulo. A minha tia, né, esposa do meu pai, tia Samara. Beijos, amo vocês. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, guarde vocês. E amo vocês. Então, né, gente, eu fui embora, fui para a cidade do meu pai. E lá o meu pai não era cristão, né? A minha madrasta também não era cristã. Então lá eu não tinha nenhum vínculo. Eu não tinha ninguém que pudesse me levar para a igreja. E aí juntou ali vários fatores, né? Que foi a questão, além de não ter ninguém para me levar para a igreja, para continuar regando aquela semente, também teve a questão de que eu entrei na adolescência, aí veio aquela fase aborrecente da nossa vida. Então eu fiquei longe dos caminhos do Senhor por determinado tempo. Deixa eu lembrar aqui. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 anos. Fiquei longe dos caminhos do Senhor, da palavra do Senhor, 5 anos, né? E aí, aos 15 anos, eu retornei para minha cidade. Voltei para minha cidade, tive alguns problemas lá. Eu era uma aborrecente, tive alguns problemas com o papai. Papai me mandou embora de novo, né, para Bacabal, para minha cidade, e me mandou de volta para casa da minha avó. E aí eu voltei para casa da minha avó. Chegando aqui, eu continuei dando trabalho à minha avó. Tava muito namoradeira, só queria saber de namorar. E aí foi quando eu namorei, né? Aí eu me juntei, engravidei do meu filho e passei esse tempo todo longe do Senhor. Aos 18 anos, né? Eu tive meu filho com 17 para 18. Com 19 anos eu me separei desse relacionamento, voltei para casa dos meus avós. E aí foi quando eu tive um tempo assim, bem solta, sabe? Na minha vida, onde eu só queria saber de festa. Eu nunca fui de beber, né? De muita bebida, mas eu ia pras festas, consequentemente eu bebia ali um pouco por ali, mas eu não era assim, não ia com o intuito daquilo. Na verdade, eu já sabia que eu tinha um vazio dentro de mim, eu já sabia que eu precisava preencher aquele vazio, mas eu não estava encontrando a forma certa. Eu não tinha ainda me rendido ao Senhor de forma
permitisse que ele completasse aquele vazio. Então eu ia para as festas, eu ia me divertir, eu achava que me divertindo com os meus amigos e tal, eu ia ser feliz, eu ia esquecer os problemas, e a gente sabe que não é bem assim. Então, um determinado tempo, né, quando eu tinha 21 anos, se eu não me engano, né, no ano de 2013, né, no ano de 2013, eu acho que eu tinha 21 anos, não lembro direito, gente, acho que era 20. E aí, eu lembro que eu fui para uma festa no 7 de setembro. Aqui na minha cidade, né, tinha essa cultura de, no 7 de setembro, ter uma grande festa na cidade, com show com esses músicos conhecidos, né, banda conhecida. E eu lembro que eu fui para essa festa. E eu fui com minha tia, né. Eu até espero que ela esteja assistindo esse vídeo, porque ela sim foi um canal de Deus, sem saber, para que eu me reconciliasse com o Senhor. Então, gente, eu fui essa festa com a minha tia, né? Eu não vou citar nomes, mas ela vai saber que é ela. Eu fui nessa festa com a minha tia e chegando lá, essa minha tia me fez tanta raiva, gente. Eu passei tanta raiva nessa festa que eu lembro que eu cheguei a um ponto que eu tava assim, indignada. E aí eu olhei pro céu, com o copo de cerveja aqui na mão, né? Aí eu olhei pro céu e disse assim: Senhor, eu vou fazer igual os mais velhos dizem. Não tava bêbada, tá, gente? Eu passava a noite toda com aquele copo de cerveja na mão. Inclusive, essa minha tia dizia assim: Fulana, bebe esse negócio, tu vai passar a noite toda com esse copo de cerveja na mão. Bebe isso daí, vai tá criando peixe, é. E eu falava pra ela: minha irmã, eu não vou beber isso aqui não, que eu vou ficar bebo e bebo, não dá certo não, não quero isso aí pra minha vida não. Então, eu lembro que eu disse assim pra Deus, né, com um copo de cerveja na mão, eu olhei pro céu assim, gente, eu tava me sentindo tão vazia naquele dia. Aquela festa não tava fazendo sentido nenhum pra mim, tava tudo dando errado, ainda passei raiva. E aí eu lembro que eu olhei pro céu e eu disse assim: Senhor, não é por morte nem por doença, mas nunca mais eu piso meu pé numa festa. E aí eu lembro que acabou essa festa, eu fui embora. E antes disso, gente, eu já tava orando, pedindo a Deus que me ajudasse a voltar para os caminhos dele, que eu precisava de Deus e tal. Só que eu não tinha forças no mundo espiritual, alguma coisa me prendia, me segurava de forma que eu não conseguia ir para a casa de Deus. Eu ia para as festas, mas para a igreja não ia. Eu conseguia fazer o que não presta, mas fazer o que era certo eu não conseguia fazer. E aí eu lembro que eu já estava orando. E interessante que você vê como Deus, ele te ouve. Deus, ele está com os olhos deles atentos a te ouvir. Não pense que Deus não te ouve porque você está afastado, porque você está longe dos caminhos do Senhor, porque você está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Deus continua te ouvindo. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a intenção do teu coração, o desejo do teu coração. E eu já orava a Deus, pedindo a Deus que eu voltasse, mas eu não conseguia. E aí, nesse dia, nessa festa, eu falei isso e como foi como se Deus tivesse usado aquelas palavras para dar um basta, sabe? No mundo espiritual, para cortar de uma vez aqueles laços que estavam me aprisionando. E um ponto principal que eu orava para que Deus me ajudasse a voltar para os caminhos do Senhor era pedindo a Deus um marido. Sim, gente, eu pedia a Deus um marido. Eu dizia: Senhor, me dá um marido, porque o Senhor me dando um marido, eu vou conseguir voltar, entre aspas, completa para o Senhor. Porque eu sabia aonde era a minha fraqueza, né, gente? A minha fraqueza era com relação a namorados, a homem, vou falar aqui, eu sei que pode ter criança assistindo, mas de forma assim íntima, sabe? Entre um homem e uma mulher. Então eu sei que esse era a minha fraqueza. Então o inimigo também se aproveitava da minha fraqueza para me fazer cair, para me fazer pecar e retroceder. Então, enxergando isso, eu pedi a Deus para que Deus me desse um marido, sabe? Senhor, me dá logo um marido, um servo do Senhor, alguém que te sirva, que conheça a tua palavra. E aí, na oração, eu sempre dizia a Deus, assim, as especificações que eu queria, né? Com relação ao meu filho, no caso, eu já tinha um filho, como eu queria e tal. E a principal especificação era que fosse um homem que conhecesse a Deus, que servisse a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu cheguei a um ponto que eu namorei com uma pessoa, né, com um homem, que ele era advogado. E ele queria muito casar comigo. E era alguém que eu gostava, era alguém que gostava muito do meu filho. Isso me cativava, isso dava pontos positivos a ele. A questão dele aceitar o meu filho, dele gostar do meu filho e tal.
Porque era muito isso que eu tinha medo, sabe? Eu não queria uma pessoa que não aceitasse, que não quisesse, que não amasse o meu filho. Porque eu não ia deixar o meu filho pra ir viver com ninguém, né? Então isso era uma coisa que eu já tinha colocado no meu coração. Eu só vou viver com alguém, só vou querer um relacionamento sério com alguém se essa pessoa quiser o meu filho. Então esse era um ponto, sabe? Dessa pessoa, era um ponto positivo. Só que essa pessoa, ela era ateu. Ela não acreditava em Deus. Então, eu me vi ali numa relação que eu enxerguei que não ia dar certo, né? Porque não pode, né, existir ali, como é que se diz? Um abismo tão grande entre os dois. Isso nos separava de uma forma muito grande. Eu não iria, gente, conseguir. Eu não iria viver o resto da minha vida. Eu não sei, né, se ele ia se converter mais na frente. Mas eu não ia dar esse tiro no escuro, né? Eu não ia apostar tanto numa coisa tão incerta. Então, pra mim, era um critério que ele não preenchia, né? Tinha que conhecer a Deus, tinha que amar Jesus. E aí, eu não aceitei esse relacionamento, acabei me deixando. Foi quando eu comecei a orar pedindo a Deus um marido, para eu poder voltar para os caminhos de Deus. E aí eu dizia, Senhor, tem que ser alguém que te conheça, que te sirva, que conheça a tua palavra, que seja temente ao Senhor e que ame meu filho, que seja assim, assado. Gente, e aí foi dia 7 de setembro, essa festa, né? Foi quando eu disse isso, foi quando o mundo espiritual se abriu e deu um basta, sabe, naquelas correntes que me aprisionavam. E aí, quando foi mais ou menos dia 17, gente, eu não lembro, eu sou horrível de datas, péssima de datas. E eu lembro que mais ou menos assim, pelo dia 17, dia 20 de setembro, o meu atual marido, né, pra glória de Deus, em nome de Jesus, o único até a morte nos separar, ele me mandou uma mensagem no Orkut, na época era Orkut, né? E eu já havia namorado anteriormente com ele, há um tempo atrás, né? E aí ele me mandou mensagem, e aí eu aceitei a mensagem dele. No início, o nosso relacionamento não começou muito bem, assim, no propósito, nos caminhos do Senhor, mas depois as coisas se encaixaram, se ajeitaram. E eu lembro que eu não imaginava, né? Sinceramente, eu creio que também ele não imaginava que a gente estaria casado hoje. Porém, a gente voltou, a gente começou a namorar e em apenas 3 meses a gente namorou, noivou e casou. Isso é um testemunho para um outro vídeo. Mas, então foi assim, gente. Então a gente, ele já era cristão, ele já conhecia Deus, ele tava ali um pouquinho afastadinho também, mas aí quando a gente se encontrou, a gente voltou junto pro Senhor. Então esse é o meu testemunho, gente, de como eu me reconciliei. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade, né, de ter conseguido me reconciliar. Porque nós bem sabemos que o diabo, ele veio senão para matar, roubar e destruir. E muitas vezes você está afastado dos caminhos do Senhor, você que conheceu a palavra do Senhor, que sabe a verdade, mas por algum motivo, e não cabe a mim julgar quais são os seus motivos, você se afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer a você que o Senhor te ama, que o Senhor quer ter você de volta, que o Senhor, ele é galardoador, o Senhor, ele é, aleluia, ele é misericordioso para te perdoar e para te aceitar de volta. E com isso, eu quero dividir com vocês uma palavra que está aqui no livro de Lucas, capítulo 15, aqui a partir do versículo 11. E o subtítulo dessa palavra é A Parábola do Filho Pródigo. E a palavra diz, e disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda, dá-me a minha parte da fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo sem controle, desordenadamente. Meus irmãos, essa parábola aqui, ela vai falar, né, que um homem, né, um fazendeiro, né, um homem de posses de terra, ele tinha 2 filhos. E um dos filhos pediu ao seu pai a sua herança. Pediu ao seu pai a sua parte, aquilo que ele tinha de direito. E para entendermos o contexto da palavra, naquela época,
pedir, até hoje, né? Pedir a herança era uma questão de desrespeito ao pai. Porque a herança, ela é uma coisa dada de direito, de fato, quando o proprietário daqueles bens falece. Ou seja, se eu tenho posse, se eu tenho uma casa, carro, fazendas, elas são por herança de meus filhos. Porém, em vida, essa herança ela ainda não é entregue aos filhos. De posse de direito, ela é dos meus filhos quando eu não estou mais aqui, quando eu faleço, quando eu morro. Então, o que aconteceu foi que um desses filhos pediu ao pai a herança com o pai ainda em vida. Isso traz para nós que esse filho, ele já vinha vivendo um relacionamento não tão legal, não tão interessante com o pai. Ele já estava ali em um ato de desobediência, de desrespeito ao seu pai. Porque para ele chegar ao ponto de pedir a herança, então a palavra diz que ele pegou a sua herança e ele partiu com a parte dele, com tudo que ele tinha, né? O pai dele não negou a herança. O pai dele não obrigou que ele ficasse ali junto com ele. O pai dele entregou a herança como ele pediu e deixou nas mãos dele o direito, né, de ele dizer, de ele fazer como ele queria, se ele queria continuar com o pai ou se ele queria partir. O Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, o Senhor tem heranças para nos entregar. Porém, se nós decidirmos tomar aquilo que é nosso e nos afastar da presença de Deus, o Senhor, ele não vai nos obrigar a ficar com ele. O Senhor nos entregou, nos deu o direito, o livre arbítrio, o direito de escolha. Se você quer partir, o Senhor te deixa livre para que você parta. Se você quer ficar, o Senhor te abençoa quando você fica. Mas então aqui a palavra diz que o pai permite que o filho vá. E o filho pega as suas coisas e vai para outro caminho. Chegando nesse outro caminho, o filho acha que pelo pai não estar vendo, por não ter ninguém ali para reprimi-lo, ele acha que pode fazer tudo o que quer, que pode fazer tudo o que pode fazer. Então ele decide ali com futilidades, com mulheres, com prostitutas, com atos, como diz aqui a palavra, dissolutamente, atos irresponsáveis, ele acaba gastando tudo aquilo que o pai dele tinha guardado para ele por herança. Então chega a um certo ponto que ele gasta tudo o que tinha. Ele não tem mais nada, ele não tem mais chão, ele se vê no fundo do poço. Então ele se lembra do pai. Ele se lembra que na casa do pai não lhe faltava nada. Não lhe faltava nada. Então ele decide voltar para a casa do pai. Ainda que seja para trabalhar para o pai, ainda que seja para viver como os funcionários de seu pai, os empregados de seu pai. Então ele diz, nem para os empregados de meu pai não falta. Até os empregados de meu pai têm fartura, então eu vou voltar. E eu vou pedir perdão ao meu pai, e ele vai me aceitar e eu vou trabalhar para ele. Mas a palavra diz que quando ele chega no caminho, o seu pai que já estava ali lhe aguardando. O seu pai abre os braços e o recebe, o aceita, beija, pede para que coloquem anel no seu dedo, pede para que preparem uma boa túnica para ele. E o seu pai o recebe de volta. E isso nos faz lembrar do amor de Deus. Deus, ele está sempre atento, ele está sempre disposto a nos perdoar, a nos aceitar de volta. E só para finalizar aqui ainda em Lucas, capítulo 15, versículo 10, diz assim: assim eu vos digo que há alegria de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus nos falou ao nosso coração. Esse é o meu testemunho, né? Eu me arrependi, me voltei para os caminhos do Senhor e o Senhor me recebeu de volta. E assim eu sei que Deus também vai fazer na tua vida, que Ele vai te receber de volta se você se arrepender, se você buscar Ele de todo o teu coração. O Senhor está disposto, como esse pai dessa parábola. Jesus falou essa parábola porque Ele estava justamente comparando. Nós somos os filhos pródigos e o Senhor é o Pai, né? Então o Senhor, Ele é o Pai que ama, que cuida e quer ter os seus filhos perto.
Então, se volte para o Senhor, busque a presença de Deus e Ele vai realizar grandes coisas na sua vida. Amém? Então, deixa o like, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.